Olá, poderosas! Sejam bem-vindas ao nosso quarto dia da nossa quarta semana. O que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar, o nosso tema é Deus a transformará de dentro para fora. Para nortear a nossa conversa de hoje, o nosso estudo, eu vou ler 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2 ao 5. Que diz assim: porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu entusiasmo e a minha mensagem não foram dados com uma linguagem de sabedoria humana, mas como provas firmes do poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Que palavra de sabedoria que o apóstolo Paulo diz. E você? Se você já pensou que muitas das vezes nós nos preocupamos, e nós vamos falar hoje disso outra vez, que nós nos preocupamos em ter uma aparência externa. Você se preocupa em ter uma aparência externa? A maioria das mulheres, sim. A maioria das mulheres querem ter uma boa aparência externa. É claro, né? Sair por aí, bonitonas. Mas algo que nós precisamos entender que até que ponto nós almejamos somente isso. As indústrias de cosméticos, de cirurgias plásticas, são indústrias multibilionárias lá nos Estados Unidos. E muitas das vezes, né, as mulheres perdem as suas identidades buscando plásticas, lipos. Gente, e se você realmente sente o desejo de fazer isso, eu não estou dizendo que eu sou contra isso não, hein? Eu só estou querendo dizer para nós que muitas das vezes nós queremos apenas ter uma boa aparência externa e não nos preocupamos com a nossa aparência interna, sobre aquilo que está dentro de nós. Nós preocupamos em fazer uma lipo, em arrumar o nariz, preencher os lábios, em fazer várias outras coisas. Mas que tal? Que tal nós desamassarmos as rugas do egoísmo? Que tal nós começarmos a comprimir o pecado, a gordura do pecado? Que tal nós comprimirmos essas coisas? Que tal nós começarmos a nos importar com coisas que estão dentro de nós, que muitas das vezes não são visíveis, mas que estão dentro de nós? Que tal nós começarmos a fazer algo, permitir que Deus faça algo de dentro para fora? A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Então, o sentimento de alegria, que é um fruto do Espírito, que é produzida pelo Espírito Santo de Deus, porque a alegria não é um estado. Quando eu tenho o fruto do Espírito Santo, que é a alegria, eu consigo compreender que, independente da situação, eu preciso estar alegre, porque a alegria não depende do meu estado, depende do Espírito Santo de Deus que produziu esse fruto em mim. Então, nós precisamos parar às vezes de nos preocupar com a nossa aparência e pedir ao Senhor que Ele transforme-nos de dentro para fora. Pedir ao Senhor que Ele realize uma obra em nós de dentro para fora. A nossa aparência interna deve ser mais importante do que a nossa aparência externa. Então, nós precisamos pontuar isso na nossa vida e ver, eu me preocupo demais com a minha aparência externa ou com a minha aparência interna? Nós precisamos ver o que está mais relevante aí na nossa vida, aquilo que nós estamos buscando mais. Então, nós vamos entender hoje que Deus, Ele deseja nos transformar de dentro para fora. Se nós formos uma mulher transformada de dentro para fora, deixando de lado o egoísmo, deixando de lado o pecado, a amargura, a falta de perdão, o ressentimento, a beleza do Senhor vai trazer formosura, a alegria do Senhor, esses bons frutos que existem em nós
vão trazer formosura para o nosso rosto. E aí sim, essas coisas que nós podemos comprar por aí, que nem numa barriga nova, seios novos, essas coisas vão apenas complementar a nossa beleza, mas elas não vão ser a nossa beleza, porque a nossa beleza, ela começa de dentro para fora. Paulo, ele falou, olha o que Paulo diz aqui. Eu resolvi me esquecer de tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Nós precisamos de entender que Deus deseja fazer algo em nós, que Deus deseja produzir essa beleza interna em nós. E muitas das vezes nós não conseguimos deixar que o Senhor faça isso, porque nós depositamos a nossa confiança nas pessoas, nós depositamos a nossa confiança nos homens. Ao invés de nós procurarmos a esperança no Senhor, nós procuramos nas pessoas das igrejas, e aí nós temos essas pessoas apenas como referências, e esquecemos que sim, elas são como nós, e que elas vão falhar como nós. Muitas mulheres não conseguem descobrir a beleza que Deus colocou dentro delas, porque em algum determinado momento elas se espelharam em mulheres terrenas, em pessoas terrenas, e essas pessoas terrenas falharam. E Paulo vai dizer, olha, que eu não saiba de mais nada, a não ser Cristo crucificado, a não ser da morte de Jesus na cruz. E cada dia que passa nós vamos ver que isso é um fator determinante. Nós precisamos dessa resposta. Nós precisamos que a nossa vida chegue ao ponto de nós não nos preocuparmos com mais nada, não espelharmos em mais nada, a não ser na morte de Jesus na cruz. Jesus é o único que nós podemos nos espelhar, sem sombra de dúvidas que ele vai falhar. Então, nós precisamos entender que não existem pessoas perfeitas, que a pessoa a sua maior referência que talvez você tenha aí na sua cabeça, essa pessoa não é perfeita. Não existe uma pessoa que tem uma vida totalmente perfeita, mas nós precisamos entender que Cristo, ele fez algo incrível. Cristo, ele fez algo incrível em nós. Se nós formos olhar, nós não somos perfeitos, mas se nós formos parar para pensar naquilo que Deus está fazendo em nós, é algo incrível que Deus está fazendo, é algo poderoso que Deus está fazendo. Então, se é algo que nós possamos ter como referência, é na morte de Jesus, é na crucificação de Cristo, para que hoje nós pudéssemos sermos restaurados através do sacrifício dele ali na cruz. Então, fomos encontrados por Cristo. E a única explicação para isso, gente, se nós vamos olhar para a nossa vida, a única explicação para Cristo ter nos encontrado, nós falou, gente, isso é de Deus, isso é coisa de Deus, isso é obra de Deus. Nós estarmos aqui hoje é uma obra de Deus, é a graça de Deus que está sobre nós. E nós não podemos ter uma aparência perfeita como nós não somos perfeitos, mas nós estamos mudando. Esses dias que nós estamos aqui nesse desafio, eu não sei você, mas Deus está nos mudando. Talvez nesses dias dos nossos desafios nós já perdemos aí algumas gramas de pecados. Talvez nesses dias desse desafio nós fomos deixando algumas coisas para trás, atitudes ruins, pensamentos ruins, ao nosso respeito, algumas coisas o Senhor já está fazendo em nós, amém? Então nós precisamos entender que a mudança começa de dentro. Deus já está produzindo em nós. O fato de você estar aqui, de você não ter desistido, é a comprovação de que Deus está fazendo algo em você, e que se Ele começou a boa obra, Ele vai continuar, Ele vai terminar essa obra. Então, o nosso Criador, Ele nos criou e Ele está fazendo uma obra em nós. Nós não vamos ser as perfeitas, nunca seremos. Mas uma coisa que nós não podemos fazer é nos maquiar de perfeita. Porque quando nós nos maquiamos, nós impedimos que o Senhor entre e faça algo em nós. Então nós não podemos deixar
que as nossas maquiagens, as coisas que nós tentamos esconder, tapar, que essas coisas impeçam o agir do Senhor na nossa vida. O Senhor deseja nos mudar, Ele quer nos mudar, mas o Senhor, Ele vai fazer isso mediante ao nosso passo. Então não esconda nada do Senhor. Deixe o Senhor acessar todas as áreas da sua vida. Deixe o Senhor entrar, acessar todas as áreas da sua vida e começar a fazer em você uma mudança de dentro para fora. Quando o Senhor começar a produzir algo, vai ser visível aquilo que o Senhor vai fazer em nós. Está sendo visível aquilo que o Senhor está fazendo em nós nesses dias. Então, deixe o Senhor restaurar a sua vida. Deixe o Senhor realizar essa obra. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, diz assim: o Senhor disse: não se impressione com a aparência nem a altura desse homem. Eu o rejeitei, porque eu não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas Deus olha para o coração. Então Deus, Ele disse: olha, as pessoas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Então, para que se maquiar? Deus, Ele é o único que pode ver aquilo que está dentro de nós. As pessoas veem a nossa aparência, mas Deus vê aquilo que está dentro de nós. Essa é uma notícia maravilhosa. Saber que Deus, Ele enxerga o nosso interior. Ele não vê o nosso exterior. Ele não leva em conta o nosso exterior. Ele vê o nosso interior. Então, deixe Deus transformá-la de dentro para fora. Deixe Ele realizar as coisas de Deus, onde as pessoas vão olhar e falar: nossa, essa transformação que essa mulher passou, isso é Deus, isso é coisa de Deus. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Amém? Defina aí, o que é uma coisa de Deus? Nós acabamos de falar, o que é uma coisa de Deus? Pergunta número 2, vamos lá. Por que não devemos julgar os outros, nem devemos nos preocupar sobre o julgamento deles ao nosso respeito? Pergunta número 3, qual é o tamanho da coisa de Deus na sua vida? E aí, qual é o tamanho daquilo que Deus pode fazer? Daquilo que Deus está fazendo, que as pessoas vão dizer: isso só Deus pode fazer. Qual é o tamanho disso? Pergunta número 4. Qual é a principal lição que você aprendeu nesse estudo de hoje? A coisa de Deus é a distância onde você começou e onde você está hoje. Não julgue os outros com base na aparência. Você pode subestimar, mas só Deus é quem vê o coração. Então, eu espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje e que Deus possa realizar muitas coisas de Deus na sua vida. Um beijo, até amanhã.